Olá, professores, e sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de ATPC. Essa semana, a proposta é trabalhar com ferramentas tecnológicas. Nas últimas semanas, nós temos recebido algumas informações de vocês, nós pedimos que vocês socializassem temas para que a gente abordasse aqui nos nossos momentos de encontro. E uma das muitas solicitações que vocês fizeram foi que nós abordássemos algumas ferramentas tecnológicas. No nosso ATPC de hoje, que vai estar dividido em 3 partes, a gente vai tratar na parte 1, como realizar uma avaliação utilizando o Google Docs. Na parte 2, a gente vai conhecer um aplicativo que eu utilizo para gravar as videoaulas. Lá na diretoria, a gente também está utilizando ele, que é o Ace Thinker. E na terceira e última parte, a gente vai escutar um relato que vem lá da escola Ermelina. O professor coordenador, Leandro, ele encontrou uma forma de fazer com que os seus estudantes participassem ainda mais das atividades das escolas. É o projeto Adote um Coleguinha. Para finalizar, a gente vai relembrar um pouco como que aconteceu o movimento Inova Educação no seu dia D, que foi agora, na última sexta-feira, dia 3 de julho. Então tá bem legal. Não perca e assista as 3 partes. Bom, nós vamos para a nossa primeira dica de hoje, que é como elaborar uma atividade avaliativa, uma prova, utilizando o Google Formulários. Nós já estamos aqui no nosso Google Drive. Se eu vou usar o Google Formulários, obviamente eu preciso ter uma conta vinculada ao Google. No caso aqui eu estou conectado com a conta do Centro de Mídias Caieiras, uma conta do Gmail, mas lá na sede também tem uma conta Google para cada um dos professores, então fica muito fácil acessar. Aqui a gente vai clicar em Novo e lá na opção Mais a gente tem Formulários do Google, que é onde a gente vai criar nossa atividade avaliativa. Bom, essa é a imagem base do Google Formulários e os formulários padrões que aparecem para a gente são sempre nesses moldes. Aqui a gente consegue mudar de tudo, desde a imagem do título até a cor do nosso tema, que no caso eu vou utilizar este verde. Eu vou utilizar esse verde para criar a nossa atividade avaliativa. Muito bem, eu já deixei a nossa atividade já previamente estruturada aqui no Word para ficar mais fácil de passar lá para o formulário. Então tá aqui, é uma atividade avaliativa de matemática, eu copiei o título lá e vou colar aqui, atividade avaliativa, que é o mesmo nome do nosso formulário. Aqui embaixo eu posso incluir uma descrição do nosso formulário. Então tá lá, eu copiei a descrição e vou colar aqui. Olá, estudantes, espero que estejam se cuidando e estudando bastante. Para ajudá-lo, chegou a hora de uma prova de matemática. Muahaha! Bom, aqui a gente tem a nossa primeira pergunta. Aqui, a opção padrão que aparece é uma pergunta de múltipla escolha. Mas eu vou colocar uma opção de resposta curta, porque a primeira coisa que eu quero que eles coloquem é o nome completo. E aí ele vai escrever o nome completo deles. E aí ao lado eu tenho algumas opções, uma delas é adicionar uma pergunta, e é isso que nós vamos fazer, porque a segunda pergunta também vai ser uma pergunta de resposta curta e vai ser o e-mail deles. Então eu quero que vocês coloquem um e-mail, aqui já aparece a opção de ativar a coleta de e-mails, mas eu vou deixar apenas assim, vou colocar o tracinho e-mail. A minha terceira questão aqui no caso, que vai ser de fato a minha primeira pergunta, ela vai ser a única pergunta da minha atividade avaliativa, que vai valer 5 pontos, e é uma questão do Enem 2019, é a questão 147 do Enem 2019. Então tá aqui, a minha questão completa, ela tem uma imagem, ela tem 5 alternativas, e é ela que eu vou transportar para lá, começando pelo enunciado. Vou copiar o meu enunciado e vou colar aqui na pergunta. Percebam que aqui embaixo da imagem tem um trechinho que também faz parte do meu enunciado. Então eu vou copiá-lo e vou colar ele aqui no finalzinho do meu enunciado para tornar ele completo num único enunciado. Muito bem. Agora eu vou para as alternativas. Aqui nas alternativas são 5, eu posso copiá-las todas de uma vez e eu colo aqui na primeira opção. Quando eu colar na primeira opção, ele já cola automaticamente todas as de baixo. Muito bem, Thiago, você falou que já tem um enunciado aqui, já tem as 5 alternativas, mas ainda tem essa imagem. Muito bem, o que eu vou fazer com essa imagem? Aqui eu tenho a opção adicionar uma imagem à minha pergunta. Só que para eu adicionar essa imagem, não basta que ela esteja aqui num documento do Word. Eu preciso que ela esteja no meu sistema operacional, aqui em alguma pasta do meu computador. Então, se ela já estiver salva no seu computador, maravilha. Caso ela não esteja, você vai clicar com o botão direito, salvar como imagem.
E aí, quando a gente clica em salvar como imagem, eu posso escolher a pasta onde vai ficar salva, no caso aqui ela já está salva como imagem e atividade, e aí é só clicar em salvar. Muito bem. Voltando para o nosso formulário, eu vou clicar em adicionar imagem, já está na opção fazer upload, vou procurar no meu computador, e está aqui imagem atividade, e ela vai ser carregada para dentro da minha avaliação. Então aqui está a minha questão completa, com enunciado, imagem e todas as perguntas. E como eu disse, ela vai ser uma atividade avaliativa. Então depois que ela já está estruturada, eu preciso fazer com que ela seja uma atividade que valha pontos, que o meu estudante consiga responder e saber se ele acertou ou se ele errou. Para isso, a gente vai lá em cima, aqui nessas engrenagens que são as configurações. Clicando em configurações, eu tenho diversas opções. A que mais interessa para a gente neste momento é a última, que é a do teste. Mas aí, passando por aqui, a gente pode ver que tem algumas opções interessantes. Por exemplo, editar após o envio. Essas opções eu costumo deixar todas desmarcadas, porque para que o estudante, quando ele mande a resposta, ele vê que ele errou, ele não possa retornar e mandar uma nova resposta mostrando que ele acertou. Ele tem que ter desenvolvido os cálculos dele ali antes de enviar a resposta. Então eu deixo sempre desmarcadas. Na opção testes, que é o que importa de fato para a gente neste momento, a gente vai ativar a opção criar um teste. Então, essa minha questão, que era apenas um formulário, ele passa a ser uma prova virtual. Então, eu quero que essa nota para o meu estudante seja liberada imediatamente após o envio. Assim que ele enviou, ele já sabe quantos pontos ele fez ou não, e ele vai conseguir ver perguntas que ele acertou, perguntas que ele errou e os valores que foram atribuídos para cada uma dessas questões. No meu caso, vai ser uma única pergunta valendo 5 pontos, mas poderiam ser várias perguntas, poderiam ser 10 perguntas, cada uma valendo 1 ponto. E aí ele já saberia tudo que ele acertou, tudo que ele errou. Muito bem, essas são as opções que eu normalmente deixo e eu coloco em salvar. Colocando em salvar, a nossa questão ela abre uma nova possibilidade de intervenção aqui, que é a chave de resposta. Clicando em chave de resposta, a gente vai poder selecionar qual é a alternativa correta que o meu estudante vai ter que marcar lá na hora de fazer a prova. No caso, a resposta correta dessa questão é a alternativa B, que é o número 2. Então, eu já selecionei aqui, essa vai ser a resposta indicada como a resposta correta, e eu posso adicionar um feedback aos meus estudantes. Caso a resposta esteja incorreta, ele vai aparecer a resposta: ah, que pena, estude mais um pouco. E aqui na resposta correta vai aparecer: parabéns, você acertou. Só que isso não é o suficiente. Eu quero que o meu estudante, que, por exemplo, que respondeu a resposta incorreta, e também o que respondeu a resposta correta, eles tenham a resolução dessa questão. Então, o que eu vou fazer? Tanto para uma opção quanto para outra, eu tenho aqui essa opção aqui embaixo, que é o quadradinho com play, que eu vou poder adicionar um vídeo do YouTube com a minha resolução. Como é uma questão de Enem, eu achei uma resolução bastante interessante aqui do professor Ferreto, que ele trata justamente sobre essa questão que nós estamos falando agora. Então eu vou copiar o endereço desse vídeo e lá no meu formulário eu vou colocar aqui em URL, né, que é o endereço do vídeo, eu vou colar para que ele busque. Ele vai aparecer uma miniatura aqui, né, uma prévia do vídeo, e é isso que eu vou selecionar. Então, quando o estudante responder corretamente, vai aparecer parabéns, você acertou, e o vídeo do professor Ferreto. Quando a resposta for incorreta, eu também quero que eles tenham acesso ao vídeo do professor Ferreto. Então eu vou clicar aqui nesse quadradinho com play também, e lá em URL eu vou colar o vídeo, também vai aparecer uma prévia, e eu vou selecionar. Então, tanto para um quanto para o outro, eles vão ter frases diferentes, mas ambos com o mesmo vídeo de resolução do professor Ferreto, e eu vou clicar em salvar. Muito bem, aqui ele ainda aparece a opção para eu atribuir pontos para essa questão. Como eu disse, essa é uma atividade avaliativa para compensação de nota, e ela vai valer 5 pontos. Então, tanto para uma resposta correta quanto para incorreta, os dois têm acesso ao vídeo do professor Ferreto, a questão valendo 5 pontos, e eu clico em concluído. Muito bem. Aqui, outro ponto importante. Eu posso tornar as minhas respostas obrigatórias. Então, quando o estudante acessar o meu formulário, é importante que essa opção obrigatória esteja sempre marcada em perguntas que sejam fundamentais. No caso, uma atividade avaliativa, todas as minhas perguntas serão obrigatórias.
Então tá aqui a minha questão, ela também vai ser obrigatória, todas são obrigatórias e aí ela aparece com esse asterisco vermelho indicando que ele não consegue enviar o formulário enquanto ele não responder alguma coisa nessas perguntas. Muito bem. Agora a gente vai colocar em visualizar. Por quê? Depois que eu terminei de elaborar a minha atividade, ou em qualquer momento da elaboração, eu consigo clicar aqui em visualizar para saber como que o estudante vai ver este formulário pronto. Então, essa é a perspectiva que o nosso estudante vai ter quando ele receber o link do formulário. Atividade avaliativa de matemática, a descrição, a primeira pergunta, o e-mail e a questão que eu quero que eles respondam. No caso aqui, eu vou fazer 2 testes. O Juquinha, cujo e-mail é teste@gmail.com, ele respondeu, ele fez as contas dele e descobriu que a resposta correta era a 2 e enviou o formulário para mim. Ele automaticamente, ele consegue ver a pontuação dele. E ele vai saber o quê? Que daqueles 5 pontos que ele poderia ter na atividade, ele teve os 5 pontos, ele acertou a questão. E aí aparece a questão toda em verdinho e aqui o feedback. Parabéns, você acertou com a videoresolução do professor Ferreto. Muito bem, esse foi o Juquinha lá da casa dele, ele enviou a resposta e ele acertou. Aqui chegou a hora de fazer o teste com mais uma pessoa. Vamos dizer que a Aninha, cujo e-mail... Aninha, eu falei nome completo, né? Aninha da Silva Sauro. O e-mail da Aninha, ele é aninha@gmail.com. E a Aninha fez as contas dela e ela disse que não é a resposta número 2, mas sim a resposta número 3, está lá no topo, e ela enviou. No mesmo momento, ela consegue já ver a pontuação dela. E a Aninha viu que dos 5 pontos que ela poderia ter tido, ela não teve nenhum, ela não obteve sucesso nessa atividade. E aqui apareceu um vermelhinho com um xizinho de errado. A Aninha não acertou essa resposta. A resposta correta era a B e ela marcou a C. Mas mesmo assim, ela pode estudar mais um pouco e tem aqui a resolução do professor Ferreto. Muito bem, Thiago, mas onde que eu vejo essas respostas encaminhadas? Muito bem. Aqui ao lado das perguntas eu tenho também as respostas. E aqui eu já vejo que teve 2 dos meus estudantes que mandaram suas respostas. Um deles que acertou teve lá 5 pontos, teve êxito, um estudante, e um que não teve êxito, teve 0 pontos. O Juquinha e a Aninha da Silva Sauro foram as 2 pessoas cujos e-mails estão aqui também. E lá nas respostas eu pude ver que um deles marcou a alternativa correta, que foi a alternativa B, e um marcou a alternativa incorreta, ou seja, 50% acertou e 50% dos meus estudantes errou. Tem como eu saber quem foi que marcou cada uma dessas 2 respostas? Tem. E lá no individual eu consigo ver também individualmente as fichas de cada um. Então eu consigo ver a do Juquinha, cujo e-mail é esse, e ele respondeu desta maneira. A próxima aqui, ó, que é a primeira prova. A segunda prova, que é a da Aninha da Silva Sauro, ela marcou aqui o e-mail dela e a Aninha errou as respostas dela. Eu consigo ver isso de uma maneira mais prática? Consigo. Aqui em cima a gente tem a opção de baixar as planilhas. Então aqui eu consigo, ó, fazer download das respostas numa planilha CSV que abre diretamente no Excel. E para eu enviar essas minhas perguntas para os meus estudantes, né, eu já estou vendo as respostas, mas antes tem a parte de enviar, eu consigo enviar aqui em cima por e-mail ou enviar o link para eles, que pode ser esse link comprido ou um URL curto, né, um link curto, que pode ser enviado pelo WhatsApp ou por qualquer rede social, ou entre eles um para os outros, por mensagem de texto, enfim. Ou ele pode ser também incorporado em um blog ou um site, caso vocês tenham. Mas a maioria dos casos a gente acaba enviando esses formulários por link mesmo. Muito bem, essa foi a primeira dica, como criar uma atividade avaliativa, uma prova, utilizando o Google Forms. Bom, essa foi a nossa primeira parte e lembre-se, a gente fica cada vez melhor quando a gente pratica aquilo que a gente aprende. Então, se você tiver um computador ou um celular com acesso ao Google Docs, não deixe de praticar essa ferramenta que pode ajudar muito você, professor. Essa foi a primeira parte e agora a gente vai assistir a parte de número 2. O link vai estar na descrição desse vídeo ou em algum lugar dessa tela aqui. Até mais!